Vasco, saudações vascaíno, Washington Cunha, aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre o gigante da colina, aqui para deixar você sempre informado, tá? Com tudo que acontece com o nosso clube aí, beleza, galera? Ó, antes das informações, curta, se inscreva, aperte o sininho, para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, canal novo, tá? Você tá ajudando, você tá apoiando. Meu, muito obrigado aí. Tem a galera aí, tá? Que toda vez que a gente entra na live aí, cada um aí defendendo as cores do seu time. Seja bem-vindo aí também ao nosso canal, tá? Uma honra ter vocês aqui também, beleza? Mas vamos falar de Vasco. Vamos falar da rodada aí, Campeonato Brasileiro. Pau torou aí, o couro comeu, a chapa esquentou pro lado de todo mundo aí, meu irmão. Não foi só do Vasco não, tá? Inclusive, agora nesse momento que eu estou acompanhando aqui, ao vivo e a cores, rapaz, Cruzeiro aí, acabou de fazer 1-0 em cima do Bahia, tá? Em cima do Bahia. Então, vamos estar acompanhando aí esse jogo até o final, que eu estou gravando até o momento, beleza? Vamos lá. Galera, falando aí de Vasco, é lembrar da última dor aí contra o Ceará, lá no Castelão. O Vasco tomou uma porrada de 2-1, foi o primeiro jogo na terça-feira que abriu o Campeonato Brasileiro, tá? Trazendo aos senhores e senhoritas os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Começa com Verratti, 4 gols, Arrascaeta, pelo Flamengo, 4 gols, e nada mais, nada menos do que Pedro Raul, o ex-Vasco, fazendo 2 gols em cima do Vascaíno, em cima do Vasco, lá dentro da sua casa, e tá aí, dividindo a artilharia aí, 3 gigantes do futebol brasileiro na artilharia no início do Campeonato Brasileiro, beleza, galera? Continuando ainda falando de couro, tá? O couro tá pegando mesmo, Campeonato Brasileiro, Vasco e Ceará 2-1, conforme eu falei. Antes de eu trazer aqui a tabela, os jogos, tá? Que você já tá ligado, mas a gente não pode deixar de trazer informação para os nossos inscritos aqui. Se liga, tem muito vascaíno que fica no chororô. Pô, foi pênalti do Verratti. Quem viu a live viu que eu tava falando, tá? Sobre isso. E que a linha não estava traçada, o áudio, aí fica discorrendo. Terça-feira isso, quarta-feira isso, quinta-feira no momento que eu gravo, eu fico o dia todo ouvindo essa inchação de saco, que são vascaínos, tá? Que tem a síndrome do Peter Pan, que não conseguem entender, que não vão conseguir reverter nenhum resultado reclamando, tá? Pra mídia a gente é um bando de chorão, então tem que aceitar, infelizmente. A gente vê um escândalo em cima de escândalo aí e não muda nada. Vê lá o pênalti lá que arrumaram a favor do Palmeiras e, consequentemente, isso ter acontecido. Eu não vi nenhuma partida ser cancelada com tanta reclamação. Então não vai ser a nossa. Então a síndrome do Peter Pan tem que sair do Vasco, entendeu? De alguns vascaínos, não estou generalizando não. Porque a gente perdeu pela incompetência do nosso zagueiro, que eu vou falar aqui à frente. Perdeu pela incompetência dos próprios jogadores que estavam em campo. E não porque o juiz traçou uma porcaria de uma linha na frente e atrás, não interessa, não faz diferença. Tomou o gol e pronto, acabou por causa dos dois incompetentes que estavam lá na linha de defesa, esperando acontecer o impedimento. E o erro desde o início da jogada do Ceará, nas costas dos 2 trapalhões. Eu vou mudar aqui o nome de João Vitor e Lucas Freitas, que eu falei também que não é mais o queridinho aqui do canal, o Lucas Freitas, tá entendendo? Eu vou botar apelido agora dos 2, os trapalhões, que é uma atrapalhada atrás da outra, irmão. E a gente, ó, não aguenta mais, entendeu? Foi incompetência. O Paê sofreu pênalti, sala do VAR olhou, verificou, o caramba 4, deram pênalti? Não deram. Então não adianta chorar, não vai reverter resultado nenhum. Incompetência do Paê, porque ele teve a oportunidade, 2 oportunidades claras de ter feito o gol e não fez. Então não vou ficar aqui chorando, além de jogar mal pra caramba, tá entendendo?
esse jogo aí contra o Ceará, Vasco em peso. Eu só tiro 3 jogadores. PH, que eu vi o cara correndo para cima e para baixo, fazendo aí das tripas o coração aí para poder proteger os patetas, os trapalhões. Hugo Moura, que é um cara que é muito sacrificado, tem que ficar cobrindo os buracos porque o time sabe atacar, mas não sabe se defender. E o Verratti, que é o cara, como sempre, salvando o emprego do Fábio Carille e salvando aí o Vasco, muitas das vezes. Poderia ter sido 2-0. Aí ele foi lá e deixou o dele guardado. 14º gol dele, é artilheiro dentro do Vasco da Gama. Agora eu posso entrar agora no Brasileirão. Vambora? Porque não dá, irmão, não dá. Eu sou vascaíno, tenho 43 anos de idade, 43 anos de vascaíno. Eu lembro até hoje como é que eu escolhi o meu time. Todo mundo da minha família é flamenguista, todo mundo da minha família. Quando um ou outro não é botafoguense, o restante é tudo flamenguista. Eu fui o único que eu escolhi meu time pela história do Vasco da Gama e vi Vasco glorioso. Eu sou de 81. Então, meu irmão, o que eu já vi, tá? E o que eu já li e que eu já estudei a história do Vasco, hoje é simplesmente não é Vasco da Gama. É uma desculpa em cima de desculpa. Entendeu? É uma desculpa esfarrapada em cima de desculpa. É um presidente jogando pro outro, jogador jogando pro outro, técnico jogando pro outro. E isso nunca vai mudar quando não fizerem uma limpeza de caráter de dentro para fora. Acabei falando outras coisas aqui. Vamos lá, tá? Ó, Vasco, você que tá falando isso, Ceará e Vasco 2-1. Vasco perdeu pela sua incompetência. Botafogo, que virou o time do empate do perde, e São Paulo empataram 2-2, tá? O São Paulo também que está aí direto aí empatando. Sport Recife perdeu para o Bragantino, eu acertei essa, eu acertei o palpite do Botafogo, São Paulo que ia empatar, acertei o Sport Bragantino ia ganhar, acertei. Agora, Grêmio, cara, Grêmio tomou uma porrada do Marisol aí que eu falei, não, o Grêmio vai ganhar do Marisol. O quadro da situação, seria, né? Que nada, meu irmão. Marisol deu uma porrada de 4-1 no Grêmio, trazendo a demissão do técnico, tá? Internacional Palmeiras. Palmeiras ganhou o Internacional de 1-0 também, acertei essa, tá? Corinthians e Fluminense. Essa daqui eu dei vitória do Corinthians, jogando dentro de casa, muito forte, tá? Mas o Fluminense foi lá, 2 gols. Agora, outra porrada aqui, senhores e senhoritas vascaínos, Flamengo deu aí 6-0 em cima do Juventude. 6-0, meu irmão. Flamengo veio apertando aí o pedal do acelerador, não quero nem saber, ficou pau da vida lá que perdeu lá pro time lá da Libertadores e tá vindo com tudo aí, amassando tudo e todos. Vitória da Bahia bateu o Fortaleza, eu errei também esse placar, do Flamengo eu acertei. Vitória bateu 2-1 Fortaleza, que está indo mal das pernas também. Santos Atlético Mineiro, outra surpresa também, onde o Neymar até saiu chorando, mais uma lesão. Eu já falei, Neymar 7 meses no Santos, então foi para vender camisa, irmão. Não tem como, não dá mais. Jorge Jesus lá, no Hilal, já falou lá, ó, Neymar é um jogador complicado, não dá mais para sustentar. Tiraram ele de lá, mandaram ele vir para cá e não adianta, irmão. O Neymar vai ser isso aí e infelizmente essa lesão o persegue, tá? Santos ganhou, tá? O Atlético Mineiro, que é outro time também que tá tomando porrada com um baita de um elenco aí, tá? E infelizmente tá pecando muito. Enfim, né? O problema é deles, eu quero saber do meu Vasco. E agora, nesse momento que eu estou gravando para os senhores, quando eu editar, já vai ter um time definido aqui, talvez. Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro está vencendo por 1-0, beleza, galera? Então, esse foi os jogos do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar, Flamengo 10 pontos. Palmeiras encostou no Flamengo com 10 pontos. Fluminense 9 pontos. Ceará, que bateu o Vasco aí, o incompetente, 7 pontos. Red Bull Bragantino, 7 pontos. Cruzeiro, com essa vitória, passou o Vasco, acabou de passar o Vasco, tá? Por 7 pontos, e Vasco estava no 6º lugar, perdeu essa vaga para o Cruzeiro, que está vencendo o Bahia.
está com 6 pontos no 7º lugar. No 8º lugar, Juventude com 6 pontos, Marisol, 9º lugar, 5. Internacional está aí com 5 pontos aí, 10º lugar. Aí, galera, já vai apertando aqui, ó. Botafogo e Fortaleza, 11 e 12 lugar. Santos tá com 4 pontos, Corinthians 4 pontos, Vitória 4 pontos, São Paulo 4 pontos. Estamos aí, ó. Fortaleza 12, Santos 13, Corinthians 14, Vitória 15, São Paulo 16. Zona do rebaixamento, lembrando que é tudo muito cedo isso aqui, galera, mas isso define muita coisa. Grêmio, 3 pontos na zona do rebaixamento, 17º lugar. Bahia tá perdendo, se manter, tá com 18º lugar aí com 3 pontos, tá? Atlético Mineiro, 2 pontos, ano passado foi mesmo com o Atlético Mineiro, depois eles deram uma arrancada. Sport Recife com 1 ponto, só teve um empate até o momento, beleza, galera? Então, de olho aí, vamos ficar de olho, vou ficar de olho aí nesse jogos no Campeonato Brasileiro, tá? Dando continuidade aqui, Vasco, Flamengo, sábado vai ser no Amazon, e o técnico, o juiz, na verdade, o juiz já foi definido, que é o Rafael Claus. Tu conhece, tá ligado, polêmico como sempre, mas pelo menos é um juiz que a galera dá uma respeitada, que ele mete uma cara feia ali, e a galera não fica tirando muito onda não, tá? Inclusive o Bruno Henrique aí do Flamengo, que gosta muito de gritar com o juiz, e tomara que já tome logo um vermelhão para largar de ser besta, tá? Porque ele gosta de afrontar a galera. Aí pode ser outros esqueminha aí também, né? Não sei. Tá virando moda essa pomba, tá? Vasco e Flamengo, sábado às 18h30 no Maracanã. Se prepara aí, meu irmão. Se Flamengo vir, igual foi pra cima do Juventude, do jeito que o Vasco tá jogando, é mais outro amasso. Lembrando, senhores, Campeonato Carioca, Vasco, dos 3 jogos que fez com o Flamengo, não ganhou um. Não ganhou um. E o menor placar foi 2-1, Vasco e Flamengo, tá? O menor dos placares. O Flamengo não conseguiu ganhar ainda esse ano o Fluminense, só conseguiu ganhar o Botafogo. Vai enfrentar o Fluminense e vai enfrentar o Botafogo, e eu quero ver como é que vai ser esse Vasco se comportando contra os clássicos. Porque, meu irmão, se não consegue ganhar do Ceará e se não consegue ganhar do Corinthians, irmão, o Corinthians até passa porque os caras estavam em casa. Ó, para vocês terem ideia, o Corinthians, 6 jogos sem ganhar, ganhou só o Vasco. Dos 6 só ganhou o Vasco. Inclusive o técnico Ramon Dias acabou de cair, tá? Não é mais técnico do Corinthians por conta de... E olha que foi campeão campeão paulista, tá? Olha que foi campeão paulista. Então, tá caindo o técnico pra caramba, só não cai o meu irmão, só não cai o meu. Então, fica ligado, 18h30, Flamengo aí, Vasco, Flamengo, comando de campo é do Vasco, tá? Falaram aí, né? Eu vou trazer a pôr melhor essas informações amanhã, tá? Mesmo que seja feriado, tá? Eu trago a informação que o Vasco comprou aí já 20 mil ingressos, já que os ingressos são divididos meia aí, 50% pro Vasco, 50% pro Flamengo, no Maracanã, tá? 20 mil já foram aí vendidos, tá? Vamos ficar de olho aí, parece que a galera vai comparecer, tá? Parece que vai comparecer em massa. Vamos ver, galera. Se eu pudesse, eu estaria lá também, com certeza, tá? Ó, Maurício Lemos, com essa lesão aí feia, 12ª fratura, tá aí, ó, como o departamento médico está colocando, que é uma fratura, não tem previsão de volta, mas tomara que ele entre em campo, tá? No sábado, cara, é muito pouco tempo, a gente não sabe o tamanho, da magnitude dessa lesão aí, dessa fratura que ele recebeu no jogo contra o Puerto Cabello, dentro de São Januário, pela 2ª rodada da Sul-Americana, e ele tá encostado. O Mano Capasso, que ninguém quer usar, o Fábio Pereira já falou que não conta com ele, detalhe, colocou lá nas suas redes sociais, assim que acabou o jogo do Vasco Ceará, com aquele erro dos trapalhões, que é o João Vitor e Lucas Freitas, ele coloca lá no Instagram dele a foto tipo, tô aqui, não conta comigo, mas para fazer isso aí, eu tô aqui. Cara,
tem zagueiro dentro da casa e quer ficar usando os trapalhões. É complicado, eu não consigo entender certo tipo de coisa, não consigo, tá? Não consigo. Mas vamos lá. Galera, dando continuidade, Paê, tá? Paê tá com o seu contrato até 5 de maio, mais uma cláusula dentro do seu contrato, quando foi feito, desde a época da 777 Partners, tá? Partner, a 71, tem dentro do seu contrato, onde se ele alcançasse algumas metas, se estenderia por mais 3 meses. Eu lembro disso, tá? É fato, eu lembro disso. E isso o GE trouxe como matéria, tá? Em pauta que o Paê, dia 5 de maio, não está indo embora. Então ele vai ficar até julho no Vasco da Gama. Enfim, eu sou da bandeira que o Paê tem que ir embora, tá? Já deu para ele aqui no Vasco. 1.300.000 dá para a gente investir em 2 jogadores, ou até um, que possa fazer a diferença por esse dinheiro, tá? Que o Vasco, já que está pagando o Paê para não fazer nada de campo, é momentâneo, tá, galera do Paê? É momentâneo, tá? O que ele faz? É melhor botar um cara efetivo, tá? E o Vasco tem conversações ainda com o Brian Rodrigues, tá? Lá do América do México. O Vasco ainda tá negociando o Balbueno, zagueiro, que atua pelo lado direito, que é o lado que o João Vitor, os Trapalhões aí, joga. E o Richarlison também, tá? Richarlison é vascaíno, mas a princípio ele não vai vir pro Vasco, mas vai que nessa janela alguma coisa acontece. Tem grana aí, tem jogadores para... Cara, o Lorde Augusto ganha 500 mil. 500 mil. O João Vitor ganha 900 mil, tá? De salário. Tem que tirar uma penca que não faz nada. Porque tá inchado, meu irmão. Tá inchado, tá? Vamos dar continuidade aqui, tá? Vasco e Operário pela Copa do Brasil. Esse jogo de ida vai ser 1º de maio, dia do trabalhador. Os caras têm que trabalhar. Tem que mostrar serviço, meu irmão. O problema é de vocês. A gente tá puto com vocês, vocês têm que dar o jeito. 16 horas no estádio Germán Claude, tá? Lá no Ponta Grossa, Paraná, beleza? Então, primeiro jogo da Copa do Brasil, 4ª fase da Copa do Brasil, lembrando que agora é jogo de ida e jogo de volta. Então, dia 1º o Vasco irá jogar contra o Operário, onde, tá? O presidente do Operário falou que não queria jogar contra o Palmeiras, não queria jogar contra o Flamengo, não queria jogar contra o Fluminense, Corinthians, mas que bom que caiu o Vasco. Dá para ganhar o Vasco. O cara falou, tá falado. Eu espero que o Vasco chegue lá e faz ele engolir essas metades dessas palavras que ele falou. Que não foi com tanto de respeito assim não, galera, tá? Justo é justo. O cara tem que puxar a sardinha pro time dele também. Mas Vasco tem que mostrar o tamanho da sua grandeza dentro de campo. E não por palavras. E a gente ficar defendendo aqui a pátria do Vasco, enquanto o Vasco não defende a pátria do torcedor. É isso que tá faltando. Replicidade. Tem que ser recíproco. Tá? Tem que ser recíproco com o torcedor também. E o jogo de volta vai ser numa terça-feira, 20 de maio. Vasco e Operário decidido dentro de São Januário. E é aqui que as coisas também tem que acontecer, já que o Vasco tem força. Então vai lá, consiga no 1º de maio, nessa 4ª rodada da Copa do Brasil, consiga uma vitória, nem que seja magrela de 1-0, porque é indiferente, o gol fora, não existe mais, tá? E aqui nesse São Januário, arrebenta a boca do balão. Beleza, galera? É isso que nós, vascaínos, esperamos que você faça por nós. Tá aí, Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo, dentro do Maracanã. 20 mil ingressos já aí comprado pela torcida do Vasco. Vai pagar Vasco como? Qual é a melhor forma que vocês têm, jogadores aí do Vasco aí que tem como pra pagar a gente? Dá uma vitória em cima do Urubu, pô. Dá uma vitória em cima dos caras. Os caras aí estão emendados, ganharam o Grêmio aí 2-1, né, de 2-0, ganharam agora o Juventude 6-0. Faz alguma coisa, meu irmão. Vai entrar com 3 volantes? Não importa. Entra dentro de campo e dê resultado. Dê resultado, porque aqui no canal Falando de Vasco não tem síndrome de Peter Pan, não. Ah, que eu queria. Não, eu quero a vitória. Eu quero ver o Vasco ser, tá entendendo? Um time que possa voltar a competir contra times. Flamengo, Fluminense, que volta a jogar de igual para igual contra o Palmeiras. Poxa, é um sonho. Não, todo mundo conseguiu crescer. Vasco tem que aprender a crescer também junto. É isso.
toda hora fica pequenando. E aqui no canal a gente não aceita isso aqui não. Canal falando de Vasco, a gente é vascaíno raiz, meu irmão. Então tem que ir pra guerra e tem que trazer resultado. Dá o jeito de vocês. Estão sendo pagos. Dinheiro aí, ó. Tá sendo pago. Tá tudo em dia. Vocês que se virem. Entendeu? Vocês que se virem aí. Complicado, meu irmão. Aí, ó, que eu falei, terça-feira com essa derrota contra o Ceará, que acabou de vir da Série B, um elenco bem machuco, bem mais baixo, com todo o respeito ao Ceará, me perde porque não tinha efetividade nenhuma de ataque. Esquece defesa, meu irmão. Coitado do Léo Jardim. Coitado. Ele olha para a rescisão dele de contrato e deve falar assim, não vou renovar não, maluco. Os caras estão me vendendo toda hora. Daqui a pouco tô saindo como um mau goleiro aí. Tá certo que de Léo Jardim, de vez em quando, ele dá umas patetadas aí. Mas, é demais, meu irmão. É demais. Entendeu? Goleiro aí, ó. Alexandre, de saída do Vasco, garoto cria da base. Olha só como é que o Vasco é pateta, às vezes. Garoto cria da base, um baita de um goleirão. O maluco foi nascido e criado ali dentro de São Januário. Jogando aí suas categorias de base, vai ser emprestado definitivamente pelo time capital do Distrito Federal. Tá saindo do Vasco. Pegaram lá o Fusato, Daniel Fusato. Antes era o Kenner, que veio do Internacional. Não vai usar nenhum nem outro, porque ele é o Jardim. É o cara do gol que não sai de jeito nenhum. Tá entendendo? Mas colocava esse garoto lá como reserva, que é um baita de um goleirão. Não, me contrata esses caras aí para ficar gastando dinheiro. É alto e nem usa as peças como é o Mano Capasso, tá? Galera, João Vitor, numa enquete, a enquete era, quer João Vitor contra o Flamengo ou não quer João Vitor no Flamengo? 75% dos vascaínos assinaram, não quer João Vitor contra o Flamengo. E 25% joga esse jogo contra o Flamengo. A pergunta é, a gente tem dois garotos da base, que é o Lincoln e o outro é o Luiz, não lembro, é Luiz alguma coisa, se alguém lembra aí, bota aí, tá? Vai colocar contra o Flamengo para queimar o futebol dos moleques, botar eles na fogueira? Ou o Mano Capasso, que tá parado? Lembrando, senhores, também tem lá o nosso meio de campo / zagueiro, que é o Souza. Aí o Oliveira tá ruim das pernas, tá com cãibra lá, tá com uma extensão muscular lá na perna direita. O Lucas Freita entrou para a turma do Didi, que agora virou os Trapalhões. João Vitor os Trapalhões, vai fazer como? Não tem o que fazer. Aí a galera vai opinar. Tira o João Vitor, mas vai botar quem, meu irmão? Já que o Fábio Carilli aí falou que não quer usar os garotos. Enfim, nem quer nem usar o Mano Capasso. Enfim, tá sendo pago à toa aí, tá? Estão dando aí o fechamento aí, que já passou bastante tempo. Fiquei de trazer 2 vídeos, mas a gente bota 2 vídeos num só aqui no canal falando de Vasco. Beleza, galera? Ó, uma penca, tá? Uma penca de técnicos caindo direto, tá? Caindo direto. Eu deixei anotado aqui, ó. Caindo direto, irmão. Direto. Os caras estão passando mal. Ó, Pedro Caixinha do Santos, na 3ª rodada caiu. Na 1ª rodada do Brasileirão, Mano Menezes caiu. Entrou o Renato Gaúcho lá. Corinthians, na 4ª rodada, agora aí que perdeu, tá? Caiu aí o Ramon Dias. Do Grêmio, com essa porrada do Marisol em cima, tá? O Gustavo acabou sendo também mandado embora. Tem uma galera aí também que tá na berlinda, tá? E provavelmente vai cair, que é o Renato Paiva do Botafogo, tá indo muito mal das pernas lá. O nosso querido Carilli do Vasco da Gama, o Vosvoda, tá? Como eu queria o Vosvoda no Vasco da Gama, tá? Do Fortaleza. E também o técnico Luiz Zubaldia, tá? Do São Paulo. São alguns técnicos também que são aí a qualquer momento eles devem estar caindo. Provavelmente nessa rodada vai ter mais, tá? É a dança das cadeiras. E aí vai ter que começar a pensar. Vasco perdendo para o Flamengo, Carilli cai? Fica uma pergunta aí e deixa aí para você. Curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma falando de Vasco. Continuando dando essa moral aí, galera. Valeu? Ó, lembrando,
vascaíno. Bota uma coisa na sua cabeça. Felipe Coutinho, quando está dentro de campo, o Vasco tem 62%, tá, de aproveitamento. Quando está sem Felipe Coutinho, o Vasco tem 28%. Infelizmente, o cria da base, ele não tem esse potencial de ficar jogando 90 minutos, tá? Entra o Paê, e isso é só para você se ligar da turma do Paê aí, fechado, tá? Que quando o Coutinho está dentro de campo, Vasco rende. Quando ele sai, entra o Paê, que é a reserva dele absoluto, não rende nada. As estatísticas não mostram, não mente, tá beleza? Fui, galera!